Inicia agora mais um programa na Vitrine. Esse programa que foi feito com muito carinho, especialmente para você. E hoje, como sempre, a gente traz um assunto bem interessante, né, gente? Nós temos falado aqui de coisas muito sérias, né? A gente tem falado de investimento, a gente tem falado de política, a gente tem falado de economia, a gente tem falado de várias coisas. E hoje o assunto é mais light. Será que é light? Vamos ver, né? A gente vai falar de colunismo social e vamos falar do glamour, das festas glamourosas, né? Dos vestidos, de estilismo, de tudo que você imagina, que você fica vendo aí de repente no Instagram, no Facebook, né? E fica pensando como é que isso acontece, né? Eu gostaria de estar lá para ver. Enfim, é isso que a gente vai conversar hoje. Inclusive sobre o concurso de Miss Brasil, viu? Que é muito antigo e vem mudando no decorrer dos anos aí. E para isso, eu estou recebendo como convidada aqui a Neide Bini, que é colunista social e é presidente da Abramecon de Santa Catarina, e também a Aster, que é radialista e também ela é estilista, gente. Isso mesmo, veste personalidades, né? E o meu querido amigo, sempre aqui, né, dando a sua opinião e fazendo deveres de casa, que ele sempre vem acrescentar muito aqui, Flávio Girol. Sejam muito bem-vindos. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Então, gente, falando em colunismo social, né, a primeira pessoa que vem assim na cabeça, na minha cabeça, né, é o Moacir Benvenuti, porque ele representou o nosso estado aqui de Santa Catarina durante muito e muito e muito tempo, né? Mas a gente tinha um bem mais antigo, quem lembra? Carlinhos Miller. Também, mas não é esse. Eu acho que o Flávio sabe. Quem? Não, do Benvenuti tem o Norton, né? O Kessler. Não, tem o Kessler. Gente, o Kessler, na época que eu morava em Coqueiros, eu pegava o ônibus com ele. Eu ia para a escola, pegava o ônibus com ele. Pensem. Mas não é ainda, tem outro. Vamos ver se aí no decorrer do programa vocês descobrem ele morava quem é. no Bocaiúva, no mesmo prédio que o meu. Então, figuras, né? Figuras que... Calvo. O Pamplona, gente. Eu estou falando do Pamplona. Quem não lembra? Pamplona. Nossa, eu era pequenininha, ela ouvia falar ele tinha um programa de TV, né? E era aquele glamour, aquelas coisas bonitas, tudo era com ele. Então, Celcinho Pamplona, olha, assim, da minha lembrança aqui da Grande Florianópolis, foi o que iniciou toda a história do colonismo social. Agora, claro que quem de repente viveu mais deve lembrar de outros nomes, né? Mas, assim, para mim, é o que manda, né? E aí, Neide, como é que anda, né, durante essa pandemia, durante esse processo todo que a gente passou, como é que anda a nossa Associação Catarinense dos Colunistas Sociais? Associação Brasileira. Ah, é brasileira, nossa, e eu faço parte, gente. Brasileira. É verdade. Dos colunistas sociais. É verdade, está aqui, inclusive, na minha homenagem. O teu é mais antigo do que esse que eu tenho na mão. Estamos a logo depois, mas você participou de todos, que eu lembro. É verdade, gente. Eu já participei de muita festa. É bom não ter muito troféu que entrega, né? Eu separei alguns aqui para mostrar. Olha só, troféu Anitta Garibaldi, do Beto Koch. Saudoso Beto Koch. Ai, saudade do Beto Koch. Gente, as festas dele maravilhosas. Eram maravilhosas. Mas eu tenho aqui, ó, Cida, não sei se tu lembras, a troféu Aquarela da Vera Martins. Ah, da Vera Martins. Da Vera Martins. A Vera Martins, em nível de Brasil, também tem uma história bem legal, né? Era Vera, né? A gente sabe que era Vera. E esse troféu foi entregue, a festa dela foi em São Paulo, na época, no dia que a Lei Diana morreu, naquela noite. Nossa, eu
Eu tenho um aqui também que faz viajar no tempo, olha só. Esse eu não sei de quem é. Lembra, Flávio? Esse aí? É Alain Braga, gente. Ah, do Alain O Braga. Alain Meu Deus do céu. Braga. Nossa. É muita coisa, gente. É muita história, muita coisa. Eu ia trazer um anjo do Moacir Benvenuti, que a gente fez todos os anos, só que eu estou com minha mudança encaixotada, e está tudo. Não deu para pegar tudo, Não, né? eu mandei Eu lá para a tenho alguns fábrica. aqui. Eu tenho até separei uns aqui do teatro, aqui de São José, o Adolfo Melo, Também. Aham. que foi a homenagem do teatro. Eu tenho aqui a homenagem da Guarda Municipal, gente. Eu estava vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Olha só o ano. 2004. Aparece ao contrário no vídeo, 2004. Quando iniciou a Guarda Municipal. Aí a gente divulgava, dava uma força tal, e daí a gente recebia homenagem depois e tudo mais. Graças a Deus a pandemia está indo embora e eu vou fabricar troféu, né? Então, é verdade, né? Parou tudo. É verdade. Mas assim, como é que os colunistas, na sua opinião, estão se virando, Neide, com essa pandemia? Todo mundo Olha, continua trabalhando normal? não, muito poucos, né? Muito poucos, porque os patrocinadores também sofreram a crise, vamos chamar de crise, né? A gente tenta criar alguma coisa dentro da pandemia, mas é muito difícil, porque não pode ter aglomeramento, né? Eu recebi agora um prêmio de Taubaté online, aí ele mandou depois o diploma pelo correio, mandou para a Cláudia entregar para a gente, né? Uhum. Parou, não pode fazer festa, não pode fazer fazer alguns encontros programados. É verdade. Nada mais aconteceu. Asté, Oi. você que é estilista, né, e faz vestidos para alta sociedade, né? Como é que é o seu trabalho no dia a dia? Esse pessoal dá muito trabalho, esse pessoal da alta sociedade, não dá, é muito exigente. Como é que funciona aí? Quanto mais complexo o produto, maior o grau de exigência, sabe disso aí, né? E eu Uhum. trabalho com produto diferenciado, ele é muito artesanal, é uma produção relativamente limitada, porque eu gosto de desafios. E eu tenho esse perfil de cliente, trabalho desde 1988, e eu tenho acompanhado desde esses anos aí essa área do colonismo social, da saída do Carlinhos Miller, da entrada da Neuzinha Mansky, do Valdir, dos bailes de gala. Então, assim, ó, é uma festa de vaidades e, claro, com bastante exigência, porque todo mundo está aí para realizar os seus sonhos. E é um cartão de visita, né, em algumas esferas, é completamente um outro ambiente. E nós sofremos um revés ali no início da pandemia, inclusive eu estava 19 anos em Blumenau, eu saí de Blumenau, me estabeleci num imóvel de família em Timbó, só que eu aproveitei para montar um novo projeto, montei o projeto da Casa Florida, que vem a ser uma casa, que ela é gigante, ela é berço hoje do meu ateliê, e ela recebe artistas, recebe cantores, músicos, compositores, escritores, e a gente começou a fazer diversas parcerias e acabamos fazendo mesmo durante a pandemia pequenos eventos para não deixar as coisas passarem em branco. Muitas vezes super limitados, e agora nós estamos dando continuidade, porque timidamente as coisas começam a retomar, só que elas estão retomando com outro perfil. Eu, Isso é interessante. na realidade, vou explicar para vocês por que eu tenho essa visão, porque eu trabalho como estilista, só que eu sou de formação economista e técnica contábil, então eu tenho uma visão bastante Estratégica. fria, bastante fria, Sim, e isso acaba me prejudicando até no meu trabalho, porque eu não sou aquela pessoa que faz só a arte pela arte, né? Eu sempre tenho um limitador, né? Um pouco de juízo. Então, o que acontece? Quando começou a pandemia, eles me convidaram
para além de fazer o programa que eu faço em parceria com o Olímpio Correia, na 92.7 FM, ao vivo toda quarta-feira, eles me convidaram para dar o meu parecer de economista e dentro dessa área de moda, quando todas as lojas estavam fechadas, quando nós estávamos limitados, para ver o que eu pensava. Eu disse, gente, a coisa vai longe. Eu estou fazendo a minha transferência, nós temos que se preparar para novos tempos, ter outros pensamentos e para enxugar os orçamentos. Porque, na média geral, nós vamos ter que enfrentar um tempo bem penoso e um longo tempo. E todo mundo querendo que as lojas abrissem, aquela coisa toda. Eu disse, vocês estão querendo que as lojas abrem, só que vocês não sabem se hoje a loja tem dentro para vender o que o cliente quer. Não sabe se, ao invés do vestido de festa, ele não quer aquela roupa informal do dia a dia, aquela coisa que ele vai utilizar mais, ou aquele sapato mais confortável, ele vai ter uma outra visão, ficou muito tempo em casa. Então, assim, todo mundo tem que se reprogramar, nós nos reprogramamos. Eu falei com a minha mãe, eu disse, mãe, o que eu vou fazer? Trabalhei tantos anos, fiz tanta coisa linda. Ela disse assim, agora é o tempo de pensar devagar, de andar devagar. E é o tempo de fazer aquilo que você antes não tinha tempo. Buscar alguns sonhos e fazer alguns planos. Quanta gente reformou a casa, quanta gente reformou a cozinha, a garagem, a varanda, o jardim, né? Verdade. E é o tempo de fazer as coisas. E a gente pegou esse tempo. E eu penso que eu acabei aproveitando bem esse tempo. Eu tive um sentimento de felicidade também, com toda essa pandemia e vítima do Covid, mas graças a essa minha visão, eu tive essa pegada muito real, assim. Então, tocando o barco para frente, esperando aí que as coisas se encaminhem. É interessante, né, gente? Porque uma pandemia faz realmente a gente voltar para dentro. Todo mundo voltou para dentro de si, para dentro de casa também, né? Começou a olhar a casa, reformar a casa. Isso eu também passei por essas reforminhas de casa aí e tive contato com pessoas que diziam: meu Deus, a gente não dá conta, quer um tapete, não tem, porque não tem, porque as pessoas estão arrumando muito. Eu acho que elas pararam para olhar, né? Então, alguma coisa com certeza mudou. E a moda, né? Só que desculpa eu te interromper, mas a moda mudou bastante, né? Hoje, o perfil dos casamentos que a gente tem feito e os que estão sendo retomados, mudou bastante o ambiente, mudou o número de convidados, mudou até o tanto, digamos, até tem uma nova visão sobre a ostentação, ela não está mais na moda, então você tem que ter uma visão coerente das coisas, você tem que explicar a utilidade do que você está fazendo, e várias coisas não têm mais valor para as pessoas. Hoje o que é importante é um bom buffet, um local agradável, pessoas que conviveram com você, não parentes distantes que às vezes ficaram anos sem você ver. Então é completamente outro perfil. Se a gente fizer uma análise completamente assim fria, a gente teve uma mudança muito grande. É verdade. E aí, seu Flávio, o que você diz disso tudo? É legal ouvir, né? Vários segmentos para a gente. É bacana a gente ouvir isso, gente, porque tanto a Neide como a Astrid, elas são pessoas que estão no protagonismo, estão na linha de frente desse trabalho, né? Como colunista. Eu me lembro bem dessa condição. Eu tenho um tio que mora em Ribeirão Preto, que é jornalista de formação e foi colunista social durante muitos anos, na época que a minha mãe bordava para alta costura. Para você ter uma ideia, a minha mãe bordou para o Denner. Uau! Minha mãe bordou para o Denner. Então, a gente tinha uma convivência muito, muito grande com essas pessoas, e o glamour dessa época, eu estou falando dos anos 70, mais ou menos, Sim. o glamour, final dos anos 60, começo dos anos 70, era muito glamuroso. A ostentação, e hoje a coisa está completamente diferente, né? Sim, ela está do contrário, ela virou, né? Eu fotografava para o meu tio, quando ele ia para as festas, eu adorava, porque eu era o penetra da festa quando ia naquelas festas glamurosas e tudo mais, no interior de São Paulo,
o pessoal do café, o pessoal da cana-de-açúcar. Era esse o perfil do cliente das colunas sociais, né? E uma coisa que eu queria que vocês fizessem esse comentário, naquele tempo, as colunas sociais eram parte integrante do jornalismo informativo. Depois de um tempo, quando veio a televisão, aí passou a ser um outro nicho, que não é esse que eu estou falando, teve o nicho das fofocas, né? E hoje o colunismo social, eu vejo que ele passou a ser uma peça informativa, uma peça do jornalismo. Como você vai para uma festa, você informa que você está numa festa com, por exemplo, com um produtor rural, com um empresário, e esse empresário vai contar do perfil específico da sua produção e tudo mais. Tá? Como é que vocês analisam isso dentro do âmbito do colunismo social, esses dois focos? O colunismo de fofoca, né? Que eu me lembro muito do Zuri Machado, a gente esqueceu de falar dele aqui, né? O Zuri adorava uma, né? E esse jornalismo, o colunismo social jornalístico, informativo, mesmo estando num ambiente glamuroso. Então, eu acho que hoje as coisas se voltaram muito para o valor. Você tem que ter o porquê das coisas, por que você está nesse local. Então, o que você fez para a sociedade, o que é que você está fazendo, o que é que você representa, qual é o teu papel, você está no mundo para quê? E isso precisa ser informado. E é chique você fazer acontecer alguma coisa, conseguir movimentar alguma coisa para frente. Então, essa nuvem, a frivolidade, ela não é mais tão importante. Eu sempre procurei divulgar o meu trabalho e aparecer pelo meu trabalho, não exatamente porque eu estava bebendo champanhe, qual era a marca da champanhe, e o local que eu tivesse, essa coisa toda. Eu sempre quis mostrar o porquê eu estaria naquele local. Eu estou fazendo alguma coisa tecnicamente, profissionalmente. Eu acho que essa é a pegada mais importante hoje. E isso está sendo divulgado por causa disso que eu acho que tem essa pegada do colunismo como jornalismo. Maravilha. Pois é. Agora, além do colunismo, né, e tudo mais que a gente falou aqui, bom, eu nunca fiz coluna social, eu sempre trabalhei mais com variedades. Então, sempre tinha conteúdo nas coisas, porque eu sou uma pessoa que eu prezo muito por conteúdo. Eu queria que a pessoa assistisse um programa e saísse dali com uma opinião formada, pensando alguma coisa, que aquilo tocasse de alguma forma, que transformasse a vida de alguma forma, né? E não simplesmente passar um desfile e ficar por aquilo mesmo, assim, sabe? Então, exatamente. Por isso que eu nunca me envolvi. A Neide sabe, que me conhece mais a minha trajetória. Eu nunca fiz uma festa para premiar ninguém e tudo, porque eu acho que eu não me enquadro muito nesse perfil. Eu sou uma pessoa mais de jornalismo, de variedades mesmo, né? Mas eu acho interessante, acho que as pessoas precisam disso. Eu observo muito hoje nos conteúdos de internet e vejo que tem as influenciadoras, né, que se dizem influenciadoras lá da internet, que hoje está muito na moda, que tem a ver também um pouco com essa coisa de colunismo e tal, de ser exemplo, de vender glamour, né, nesse sentido. E eu vejo as pessoas fazendo pose com uma roupa diferente o dia todo. Eu acho engraçado isso. Gente, por que alguém fica o dia todo fazendo pose com uma roupa diferente e tal? Só que isso vende. E vou dizer para vocês, as pessoas não param para ouvir uma coisa interessante que você tem para dizer. Tipo assim, achei um remédio para Covid, como o Flávio falou para a gente no momento aí. Não que achou um remédio, mas que ele tem testado e tem dado certo, né, em algum momento, e as pessoas querem ver uma pose, e elas querem se espelhar naquilo e de repente projetar a vida delas naquilo. E se mostra uma coisa tipo, gente, eu tô com problema, eu tô sofrendo, já todo mundo gosta de ver por curiosidade, mas ninguém fica muito empolgado com aquilo, né? Por que vocês acham isso? Na realidade, eu acho que a gente tem que ser muito vendedor de sonhos, né?
E o pessoal que são essas pessoas que são influenciadoras, elas vendem sonhos, sonho do que você quer ser. Quando você apresenta um produto, você está criando uma necessidade num determinado grupo, porque a realidade do ser humano é que você só sente falta daquilo que você sabe que existe e você ainda não tem. Eu sempre dizia que quando eu era criança, morava bem no interior, eu era uma criança muito feliz, porque tudo que eu não tinha, eu não sabia que existia. E à medida que as coisas, o mundo foi se abrindo, que o mundo foi crescendo, eu via que existia um mundo cheio de coisas que eu não podia ter. Aí criaram-se as necessidades. E somos todos vendedores de sonho. Eu vou vender o sonho de ter do meu cliente ter um vestido meu, de ter uma roupa exclusiva, esse tipo de coisa, sabe? Então nós temos que criar necessidades e estamos vendendo sonhos. É isso. E o sonho não pode morrer, né? Senão a pessoa Não, para a de gente tem que viver. sonhar. Tem que sonhar. Tem que correr Exatamente. atrás. Dizia minha mãe que a gente sempre tem que sonhar, nem que a gente tenha que realizar o sonho e viver ele só algumas horas da vida ainda, mas a gente sempre tem que ter sonhos. Ô, Neide, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Você tem o teu trabalho informativo, jornalístico, ele passa pelas redes sociais também? Passa também. As minhas colunas. Nós não estamos te ouvindo. Ô Neide, só um pouquinho. O teu som não está muito bom. Tenta tirar o fone para ver se não melhora. Tira do aparelho também, né? Isso. Tenta. As minhas colunas não são de fofoca. Eu não gosto de fofoca nas colunas. Eu sou contra. Eu, né? Particularmente sou contra. Cada um faz como gosta. Eu gosto de fazer. Agora a Carla mudou na revista dela, que eu tenho coluna lá também. Ela faz assim uma reportagem, né? A última que eu fiz sobre uma instituição de dependentes químicos. Eu valorizo muito o trabalho deles. Legal. Então, numa anterior eu fiz sobre uma oncologista, sobre o trabalho até social que ela faz, tudo. Então, mas assim, eu tenho também jornal, coluna social normal, aquela que vai 6, 8 fotinhos, né? Contando com a legenda de cada um, mas não gosto de fofoca na revista. Eu prefiro botar uma coisa que a pessoa aproveite, ou até uma dica de etiqueta, alguma coisa assim. Hoje quase não precisa, porque a internet está ali, todo mundo pesquisa o que precisa, como é que se põe uma mesa, como é que se senta, como é que se... né? Uhum. Mas o meu estilo é mais jornalístico, apesar de eu não ser jornalista. A minha formação é ciências contábeis também, né? Eu fiz, mas não atuo na área. Só que eu não vivo do colunismo. Eu não dependo do empresária. Uhum. Eu fui mais assim por ir. Amiga dos colunistas, eu sou há 30 e poucos anos, pelo Moacir Benvenuti, pela Vera Martins, então a gente participava daqueles encontros glamurosos que a Vera fazia, né, no Brasil todo, mas como amiga dos colunistas. Aí se empolgou, se apaixonou e resolveu começar a escrever. Foi, 12 anos que eu escrevo, então, né, tem assim, em alguns veículos. E logo vou ter uma surpresa bem boa para trazer para todos. Opa, surpresa é bom, é legal. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Vocês duas escrevem na mídia escrita, vocês escrevem em jornais, mídia escrita, é isso? Eu sim, a você não. Não, eu só participo. Eu sou radialista, passei uma temporada na Página 2 também, que é uma rádio digital. E agora estou 3 anos e meio na 92.7. Não, sabe por que eu estou perguntando isso para vocês? Por uma razão bem interessante agora. Nós estamos vivendo nos últimos 2 anos um sucateamento da imprensa, de um modo geral. Quer seja na a imprensa escrita, essa extrema imprensa fez o favor de me convidar a não ler mais jornal. Então, eu não assino. Eu assinava 2 jornais diários aqui, que chegava na minha porta. Tinha o prazer de ler o jornal. Hoje eu cancelei as 2 assinaturas. Uma revista, inclusive. E também as televisões abertas também. Então, o jornalismo ficou desacreditado. A gente tem um ou outro veículo de comunicação
que são considerados relativamente aceitáveis, né? Tanto um veículo radiofônico quanto um veículo escrito. Caso da Gazeta do Povo, essa eu assino, que é lá de Curitiba, mas é uma assinatura digital. Como é para vocês que produzem conteúdo? Eu sempre falo, colunismo social é conteúdo jornalístico, é informação. Eu posso informar sobre uma festa que está acontecendo num determinado local com todo o glamour. Eu estou informando isso, né? E essa festa tem uma finalidade específica de uma beneficência, alguma coisa dessa natureza, ou uma reunião de empresários. Bom, está tudo certo. E é um conteúdo jornalístico, estou informando alguma coisa. Como é que está sendo o desafio de vocês, como jornalista, de emplacar nesta imprensa que é, sem dúvida nenhuma, que infelizmente ela foi sucateada por conta de nós sabemos exatamente o que está acontecendo, enfim, o governo passou a ser um impedimento para que essa imprensa fosse adiante, por conta dos financiamentos, e agora, como é que vocês olham esse coisa? Quer começar, Esther? Eu acho que eu já falei muito, né? Vou dar uma chance para a Ney. Não, eu posso começar. É que eu penso assim, ó. Assim como nós temos que transmitir, a gente está procurando sempre novas formas de transmitir e fazer com que os outros se interessem para participar, fazer aquilo ficar uma coisa interessante. Eu penso que esses veículos, eles também buscam essa notícia. Então, isso é um conjunto. O que mudou foi a forma das pessoas receberem essa informação. Então, hoje, assim, ó, rádio, tá? Rádio. Não existe mais essa parte, digamos, do papel impresso. Só que existe um acesso muito grande às outras mídias, tipo Instagram, Facebook, essa coisa toda mais popular. Sim, isso aí. Então, nós temos que explorar essa forma de repassar essas informações e torná-las interessantes, adequadas a uma determinada realidade, a um determinado shape que se torne atual e que seja absorvida por essas pessoas que estão ávidas de notícias, porque se elas estão no Instagram, elas não estão querendo só dar as notícias, elas estão procurando também alguma coisa para participar e para fazer. Então, cabe a gente se adaptar também. E essas coisas são complexas, porque é um feeling que ninguém está ensinando para a gente, cada um está procurando um caminho para viabilizar as suas coisas. Aprendendo a pilotar com o avião em voo. Exatamente, aprendendo a pilotar com o avião em voo. Pensa assim, eu postei isso aí, fulano me perguntou, o outro participou, o outro fez contato comigo e tal. Então, é assim que funciona o negócio. Essas são as tais das listas de transmissão, são os tais dos compartilhamentos, essas coisas assim. Nós temos que se adaptar a esses novos tempos. E a filtrar também, né? Exatamente. Sim, a gente tem que ser correto para filtrar e formar uma barreira contra coisas que a gente não considera correto. Tem que manter uma linha de conduta, né? Dentro de uma ética. Chegou num ponto, gente, a internet chegou num ponto que é assim, ó. Ovos faz mal, aumenta o colesterol. Você procura ovos, aumenta o colesterol, vai ter. Aumenta, dá problema, não sei o quê, não sei o quê. Aí, se você põe ovos, não aumenta o colesterol, vai ter, não aumenta, não dá problema, não. Então, tudo que tem na internet, gente, tem dois lados. Tudo. Olha que eu já pesquisei coisas, tem dois lados. E é isso que as pessoas têm que aprender, que não vem mais pronto, tem que olhar os dois lados, estudar os dois lados de tudo para poder ter uma opinião formada, né? Sim. Porque as pessoas às vezes lêem uma manchete lá o título de uma notícia e já ficam com aquilo lá, não, isso é verdade. Muitas vezes não é, né? E é um problema porque muita gente não consegue filtrar e muitos se apavoram. Nem todo mundo é centrado, nem todo mundo ficou centrado nessa pandemia. E eu acho que todo mundo teve o direito de surtar um pouquinho. Esse filtro é muito complexo, ele
depende de como cada pessoa aceita as coisas, de como é o seu grau de resiliência. Então, se a pessoa tiver uma fragilidade muito grande, a absorção dessa é bem pesada, né? E daí surgem vários problemas. Como eu acho que nós vamos ter um próximo passo nessa pandemia, que vai ser essa parte da doença psicológica, doença mental, que vai ser resultante de tudo isso que as pessoas não conseguiram digerir, do confinamento e essa coisa toda, isso tudo faz parte desse equilíbrio psicológico já na absorção das notícias. É verdade, tem tudo isso. E acredito, né, vocês que são aí da contabilidade, da economia, acredito que nós vamos ter ainda muita crise pela frente, né? Ah, vai. Porque no ano que não vem. no Brasil, porque tem gente que foca no Brasil vai ter crise. Não, a gente está tendo crise mundial, nos Estados Unidos, na Alemanha, em todos os países que tiveram os mesmos problemas que a gente teve, né, por causa da pandemia. E isso não tem como eliminar, porque automaticamente os governos tiveram que imprimir dinheiro, imprimindo dinheiro gera inflação e por aí vai, né? Não é o nosso assunto de hoje, mas as coisas não passam de uma hora para outra, né? Vão ter resquícios de muita coisa. Mas, pessoal, você, especificamente, vou aproveitar e colocar a Neide na roda um pouquinho. O Neide, a Astra, vocês tiveram o cuidado de suavizar um pouco na coluna de vocês as questões mais contundentes da peste chinesa, ou vocês aproveitaram também para usar esse espaço informativo para dar às pessoas aqueles dados alarmantes que a extrema imprensa sempre teve a empáfia de oferecer para a gente, tantos que morreram, tantos que isso, que aquilo, ou, repito, ou vocês procuraram na coluna de vocês, na manifestação de vocês, dar uma suavizada no tema, trazer as coisas um pouco mais na boa. Como é que foi, Neide? Olha, saíram bem poucas colunas durante a pandemia, porque os 2 veículos que eu escrevo, eles são jornais impressos. Então, eles também sofreram a crise, né? A falta de patrocínio, a falta de poder botar o jornal na rua, né? Porque eu adquiri um público para minhas colunas que querem o jornal ainda. É interessante, mas querem o jornal. Eu fui acostumada com o jornal. Meu pai sempre assinou o Estado de São Paulo. Era o único Estado de São Paulo que vinha para Ascurra, uma cidade pequenininha, 40 quilômetros depois de Blumenau, né? E o pai assinou a vida inteira, ele já falecido há muitos anos, e depois meu irmão continuou assinando, então a gente é acostumada com o jornal. Eu não sabia tomar café em casa, em Blumenau, onde eu morava, com a minha família, né, com meu ex-marido hoje, meus filhos, eu não sabia tomar café sem o jornal O Santo e o Diário Catarinense. Quando eu não ganhava ainda de brinde a notícia, que o Moacir, quando foi para a notícia, mandava a notícia para mim. Então, todo dia tinha 2 ou 3 jornais. Acostumava com o jornal. Mas eu não divulgava nada da pandemia. Nas vezes que saiu a coluna, saiu algumas vezes online também. A gente aí acertou com o jornal para... Ele não tinha mais condições de imprimir também, né? Voltou agora, graças a Deus. Eu não colocava, porque eu acho que a gente já via demais na televisão, todos os dias, aquelas estatísticas de mortes, disso, daquilo, a vacina vem e está vindo, estão fazendo, estão testando. Então, na minha coluna, eu procurava não colocar. Olha, você já deu algum furo de reportagem? Não, eu acho que não. Um furo assim, que fosse uma bomba, né? Só eu sei essa notícia. Não, acho que não. Não? Não, porque assim, teria que ser daí uma coluna diária, né? Geralmente são semanais. De repente alguém pá o negócio. Semanais ou mensais. Mas tu lembra, né, Cida, do Arlan em Tubarão, né?
ele dava muitos furos, muitos. Ele o primeiro a soltar notícia. Por quê? Porque ele escrevia para um jornal, o maior veículo da cidade, que era o Notisul, e ele tinha coluna diária. Então, ele ficava até madrugada pesquisando, esperando sair alguma coisa para ser o primeiro. É os contatinhos. Tá. E você, Astar, você tem algum furo, uma história de furo de reportagem? Não. Uma notícia que eventualmente você Eu não deu? sou para isso tudo. Mas assim, ó, em relação à pandemia, eu sempre mantive uma visão bem realista. Eu sempre procurei analisar os índices, porque a nível mundial a gente não poderia comparar somente o tanto de pessoas vítimas, pessoas doentes, infectadas. A gente tinha que fazer um levantamento também por população, né? Essa relação população, relação densidade demográfica, tipo Alemanha, densidade demográfica completamente diferente do Brasil, as dificuldades de acesso, as dificuldades do próprio SUS chegar até todas as pessoas devido às condições brasileiras, né? De barco, tinha lugares que tinha que 2 dias de barco, coisas desse tipo assim, para a gente ter uma noção de realidade das coisas. Então, eu procurei sempre puxar as coisas para uma visão bem real e colocar de forma branda algumas opções do que a gente poderia fazer para tornar esse confinamento um pouco mais leve. Eu própria fui vítima do Covid e tive que trabalhar isso aí dentro de mim, mas eu sempre tive uma visão muito realista e tentei puxar sempre meus amigos, quando se alarmavam um pouco, puxar para uma situação de realidade mesmo, porque a principal coisa sempre é manter a calma, porque o calmo ele pensa melhor e ele anda com mais segurança. Maravilha. É verdade. Flávio, sabia que esses dias, faz pouco tempo agora, os meses, que eu tive um furo, mas não foi aqui no programa, não, acho que eu nem comentei, foi na internet. Eu passei na hora de um tiroteio que houve ali, quase em frente ao Floripa Shopping. Caraca, meu! Sim, passei na hora, inclusive nas rajadas de metralhadora, e eu fiquei muito assustada. E na hora, o que eu fiz? Peguei o celular, comecei a filmar e narrando, mas narrando, tipo, eu estava ali na hora com toda a emoção que alguém tem numa situação dessa. E daí viralizou. Daqui a pouco, assim, muita gente chegou para mim e disse: Nossa, era a tua voz, era tu que estava falando, uma amiga minha. Nossa, se eu conheço, é minha amiga. Tu anda lá na roda dos juízes, todo mundo vendo tal. Então deu uma viralizada, assim, ó, uma notícia em primeira mão. Mas se não é boa, não é. Eu gosto da notícia boa. Notícia ruim, gente, não é legal dar, não. Comigo também não, também não gosto. Isso aí foi quase uma pegada Síria Tupiniquim, né? Imagina! É que quem opta, né? Para quem não sabe, o colunista ele escreve num veículo. Ele não precisa ser jornalista, não precisa ter nenhuma formação específica. Pode ser um médico que escreva sobre medicina, né? Pode ser um engenheiro que escreva sobre engenharia. Você tem que dominar o conteúdo. E tem os colunistas sociais que andam nas grandes rodas sociais que gostam de escrever sobre coluna social, né? Então, o jornalista já é um pouco diferente, geralmente ele fica mais dependente do veículo. Não que o colunista, às vezes, não tenha que postar o que as pessoas, os donos dos veículos querem, né? Mas o jornalista em si, ele fica mais dentro da linha que o veículo segue. E a linha que o veículo segue, geralmente, é a linha que traz retorno financeiro para ele, é claro. Com certeza. Né? Então, uma notícia, a gente pode dar de várias formas, né? A Deide que está aí, a Esther sabe que a gente pode olhar de várias formas uma coisa só, e daí a gente geralmente dá a forma que mais interessa, né? Hoje a gente fala muito também sobre gastronomia e turismo nas nossas colunas, né? Sim. Até porque a gente faz esses encontros dos colunistas, a gente busca parceiros para nos hospedar, para oferecer um fan tour, um congresso, alguma coisa. Então, a gente tem o compromisso de divulgar. De prestigiar
Os prestigiar, com locais. certeza. Então, a gente, é como o Flávio falou antes, né? A gente anuncia o que vai acontecer e depois fala depois do que aconteceu. Ontem teve Anuncia uma um- festa, né, Ontem Neide? teve uma festa glamurosa, uma festa Nossa, maravilhosa, né, Aster? maravilhosa, né? Eu e Aster fomos e voltamos, até Timbó ainda ontem à noite, porque ela tinha Então, eu programa de rádio de soube. manhã. É, Lá na casa do Ariel, né, do Ariel Canelo, foi muito, muito boa. Ele abriu a mansão para a imprensa ontem. Nós já tínhamos ido várias festas na casa dele, né? E agora, dia 25, ele vai dar uma outra festa, vai ser à noite, o baile de Natal, é isso, né, Aster? Exatamente, vai É o ser baile um de jantar. Natal, é. eu vou mostrar aqui, gente, ó. Eu tenho aqui, É, deixa eu ver se dá para mostrar. é Dá. uma A foto do portão, né, da casa portão da de Portão da mansão, entrada. casa, é, para você ver o nível exatamente. o nível da festa. É algo assim que tu. Ontem até tinha gente lá que nunca tinha entrado. Para quem quer ver melhor, gente, é só procurar no Instagram, Sim, @Ariel, deixa eu ver aqui, Catarina Cadel. Eventos. Ekaterina Ariel, Palace. Fala-se. isso. Ekaterina Palace. E nós Aliás, temos Canelo. os portões da casa dele, eles são inspirados nos portões da Abercrombie Fitch, da Champs-Élysées. Então, Nossa, para vocês terem uma ideia de como é maravilhoso. A legal. Cida foi convidada, não deu para ir, né, Cida? Não deu, Ai, mas que peninha, deixa que eu vou. tava tudo maravilhoso, né? Porque, Ah, como diz minha mãe, os olhos também precisam ser alimentados, né? E aí, além de um belíssimo coquetel, a gente conseguiu alimentar bem os olhos naquele ambiente incrível que ele tem. E a anterior foi da Carla Cruz, de Lages, né? Que a gente teve a festa. foi Que a Carla tem uma revista, no qual a Neide escreve nessa revista também. E a gente vai mostrar um pouquinho das cenas aí, porque a gente tem cenas da Carla, né? A Carla é uma querida. A última foi da Cláudia, né? Da Cláudia. Teve da Cláudia também. Quinta-feira passada foi da Cláudia em Florianópolis, em Canasvieiras. Que peninha que eu não pude ir, né? Eu estava na senzala trabalhando, né? Eu tinha que trabalhar. Tem esse lado também, né? Tem bastante. Bem, temos aí agora vocês estão temos as cenas aí da Carla, né? Tudo isso que vocês estão falando, né? Vocês conhecem, vocês vivem e convivem, participam, frequentam essas famílias, esses encontros e tudo mais. Eu estou me lembrando aqui de um caso. O Ibrahim Suede, colunista social lá do Rio de Janeiro, ele tinha 2 filhas. Quando ele casou a primeira filha dele, ele resolveu dar uma big de uma festa. O Ibrahim Suede, ele era um cara que ostentava muito, né? E quando ele deu essa festa, foi lá foi feito foi na Candelária, os bordados. Eu estou falando isso porque os bordados passaram pela mão da minha mãe, alguns deles, né? Isso foi noticiado e foi aquele casamento glamuroso com gente de todo mundo, né? E aí a turma ficou, passado um tempo, aí, mas o Ibrahim, como é que foi aquela festa? Tudo ali. Aí ele contou os bastidores da festa, que foi o seguinte: olha, na verdade, eu não tinha um tostão para fazer aquela festa. Eu tinha umas 2 obras de arte que eu havia arrematado há muitos anos atrás, e eu passei essas obras de arte no cobre, passei para frente, e foi o dinheiro que eu tive para fazer a tal da festa. Candelária, uma fortuna. Né? Buffet, naquela época, a mesma coisa, e para alimentar todas aquelas bocas, tantas. E foi uma festa glamurosa e tudo mais. Gente, vocês conhecem, eu não preciso dizer o nome, tá? Eu estou dizendo que isso foi notícia há muitos anos atrás. Vocês conhecem alguém, ou pode relatar uma festa para nós aqui, que tenha esse perfil? Opa, o cara fez, mas não é tudo isso? Papá! Me dou o direito de ficar silêncio. Me dou o direito de não comentar. Na verdade, existem muitos perfis, né? E a gente não pode dar nome nem dar muitas características, porque senão eles vão se encaixando. Mas assim, ó,
O que eu posso te dizer que Eu com as contei um festas... fato, né? Curioso Com como esse esse. fato de antes da pandemia as festas estarem ficando cada vez mais glamurosas, o que aconteceu? Muita gente chegou a sacrificar um belíssimo apartamento completamente pago para fazer uma festa glamurosa e morar de aluguel depois, né? E ali tem muitas histórias adiante aí. Conheço umas histórias assim. Então tem muita coisa, né? Tem gente que mobiliou tudo sob medida, apartamentos alugados, e assim vai a história toda, né? Cada um faz a sua opção. Gente, tem umas histórias antigas que eu presenciei um caso, né? De pessoas que moravam na beira-mar, mas tu abria a geladeira não tinha o que comer. Tinha esse perfil de pessoa que eu conheci. Eu conheci uma pessoa assim. E tem pessoas, porque quando eu iniciei na TV, há 20 e tantos anos atrás. Agora é a hora da fofoca! Vamos misturar. Quando eu comecei na TV, há 20 e poucos anos atrás, a TV era paga. Eu não paguei porque eu tinha um propósito de, se fosse para pagar, eu não ia querer. Então, eu tive algumas coisas que aconteceram comigo, que eu fui contratada, acabei não pagando. Mas as pessoas compravam espaço como se fosse hoje. Você compra um espaço por 40 mil, meia hora. Aí você se vira para pagar o 40 mil, a TV não quer saber, né? E teve pessoas que eu vi vendendo micro-ondas, vendendo lava-roupa, vendendo tudo para manter o programa no ar. Isso eu vi vários casos, gente. Para ver onde o ser humano chega, né? Onde é capaz de chegar. E uma coisa que me dava uma tristeza, assim, eu ficava inconformada, é de ver algumas pessoas que tinham dinheiro, mas não tinham nenhum talento para comunicação, e essas pessoas estavam na mídia. E outras que não tinham dinheiro e tinham algum talento, não estavam. Então, tinha uma coisa meio desequilibrada. E agora eu vejo que, com o passar do tempo, com a vinda da internet, com tudo mais, é uma oportunidade para todo mundo, porque a pessoa não precisa estar na TV, ela pode abrir um canal no YouTube e pode fazer, se ela tiver talento, né? Isso eu achei muito legal. Eu acho que é uma coisa de mérito, assim, né? E tudo mais. Tem, Cida, tem colunista que paga para sair a sua coluna. Paga caro para sair a coluna. Sim, tem. Eu até tenho uma pedra que eu guardo comigo. Não é uma pedra, é um pedaço de cristal fabricado, não é um cristal de rocha, né? É um pedaço. É obsidiana. Não é não. É uma rocha azul, né? É azul, né? É azul. É de um colunista que foi muito famoso, que ele sonhava muito alto além da capacidade dele. E meu pai tinha uma fábrica de móveis. Meu pai trabalhava na época já tudo sob medida. Tem muitas pessoas assim ainda que têm os móveis feitos por ele. E esse colunista resolveu fazer uma casa noturna. E ele fez toda com veludo, com tecido atoalhado, veludo, da época da... Veludo cotelê. Não. Não é isso. Eu não entendo É veludo alemão de algodão. Atoalhado de algodão. Não entendo nada de veludo. De algodão, meu Deus do céu. Tipo toalha de banho. Ele sonhava com Moulin Rouge. Tipo toalha de banho, aquele veludo tipo toalha de banho, mas veludo, né? Toda em azul turquesa. Foi feito, ele trouxe a peça de pano, daí nós fizemos todos os... Meu Deus, saiu. Voltou. Caiu. Foi só uma saidinha rápida. Mas eu não vejo mais o Flávio nem agora. Tá normal, voltou. Tá normal. Decorado com essas pedras, foi assim, era uma coisa assim, eu não vou dizer o local, porque... não entrega, né? Entrega. Eu passei o link hoje para muita gente para assistir, então eu não gostaria. E resultado, ele não pagou nenhum centavo, a casa acho que abriu umas 3, 4 vezes, era só finais de semana, e quebrou, sonhou, quebrou. Então, tem muita história, né, gente? É muita coisa que a gente vê. É muita história, exato, Eu sei de histórias também de pessoas da alta sociedade que perderam dinheiro, depois iam na estilista, mandavam fazer a roupa e sumiam também.
E o pior, com certeza. tem história dessa em político também, gente. Eu acho que o colunista não devia abrir a boca, viu? Não, A não, gente não. não pode. Fofoca é complicado, é muito A gente complicado. não pode, porque, A meu gente não Deus, pode, né, Cida? É tô verdade. sabendo de cada coisa que é É, incrível. mas É é que, na bom também. verdade, o ser humano, ele é uma coisa estranha, né? Ele tem, cada um com a sua ambição, cada um com seus valores, então, muitas vezes não tem limite, acaba extrapolando e pronto, né? É, exatamente. É. É isso mesmo. Eu acho que essa pandemia nos ensinou a andar um pouquinho mais com o pé no chão, sabe? Com mais Eu acredito segurança. que algumas pessoas, É, outras nem. Eu mas acho que quem tinha uma noção de realidade, ele conseguiu valorizar aquilo mais ainda e praticar isso mais ainda. Mas as pessoas que tinham problemas, elas ficaram piores, e os gananciosos ficaram piores ainda, muitos valores se deturparam. Concordo, E eu concordo. penso que a gente vai viver tempos bastante complexos para algumas pessoas. A gente tem que começar a tratar todo mundo com bastante respeito, porque não dá mais para calcular as reações. é, É bem complicado mesmo, bem complexo. E a gente vê casos todo dia, né? Mesmo sabendo que o país está instável, que os próprios investidores estão receosos de investir no Brasil. Aí o meu irmão ainda comentou ontem, uma pessoa que estava já com a empresa meio corda bamba comprou a BMW zero. é verdade. Tipo, meu Deus, né? Mas a gente lutou, assim, o perfil das festas também, né? Das roupas, das pessoas, onde nós até comentamos na volta, né, Ashley? As pessoas, assim, não estão mais indo se maquiar no salão, fazer cabelo para ir numa festa, mesmo que ontem era um glamour total, sabe? A gente está aprendendo a colar cílios sozinha e se virando, porque eu acho que mudou muita coisa. Repetindo roupa, eu sou uma que estou repetindo tudo que eu tenho e acho, vamos fazer aquilo. Não, não vamos fazer nada, vou usar Ah, aquilo eu que eu uso tenho. bastante o que eu tenho, mas quem me conhece já sabe que eu tenho o braço curto e o bolso fundo. É, Então é ruim de sair alguma coisa ali de eu dentro. também tô, É eu da também. formação, é da formação. Eu sempre fui muito, eu aprendi em casa, né, a ser muito comedida em tudo, né? A gente traz isso de casa, É da educação que centrada, né? a gente Ela ainda compra recebeu. umas coisinhas, de vez em quando eu pego no pé dela, né? Eu digo, Neide, agora para. Não, não, mas estava baratinho. Eu digo, não, mas se você não usa, é caro. Não, é Deixa aí, verdade, É se deixa não aí. usa é caro. É É, verdade. Tudo aquilo que você não usa é muito é caro. caro, é É muito muito caro, caro, É é muito imobilizado. caro. Você E a coloca no pergunta balanço, é imobilizado. Isso gera despesa. O que está é parado verdade. gera exatamente, despesa, porque é caro. se te faltarem R$ 5 para pagar uma conta de energia de 500, ninguém vai autenticar ela para ti, né? Então é bem, Não, bem complexo isso aí. é E tem um verdade. dizer que diz o seguinte, que rico, rico mesmo, não é quem mais tem, mas é quem menos precisa. É, Então, se a pessoa tem o que é para necessidade dela, de modo geral, ela é uma pessoa abundante, né? Ela sim. tem. Exatamente, eu vejo o modo de agir de algumas famílias que eu atendo há muitos anos, desde os anos 90, eu comecei a trabalhar desde 88. Tem uma família em especial que eles são grandes industriais, inclusive tem empresas fora do país, tem uma empresa na China, tem uma na Índia também, e eles têm dentro da família um guarda-roupa que é particular de cada um, e tem um guarda-roupa que é comunitário, onde existem as bolsas, alguns acessórios, cintos, carteiras, coisas desse tipo assim, que eles podem ser usados comunitariamente por todas as mulheres da família, e tem aquele que é o particular. E como muitas vezes eles conservam coisas e reaproveitam as coisas também. Isso me lembra o Hermílio de Moraes, né, que ele usava os ternos do pai dele ainda. E eu tive um professor na época da faculdade de economia, o Nardim Lemke, ele usava os ternos do Eno Lemke, que era famoso alfaiate na nossa região, e eu consegui, que eu tenho um acervo de peças antigas, eu consegui um terno do Eno Lemke, aliás, um smoking,
de 1956, faz parte do meu acervo, onde ainda tem escrito dentro para quem que ele era feito, o nome da pessoa. Então, assim, ó, esse conservadorismo eu acho super interessante pela utilidade, pelo respeito às coisas. Eu acho que a gente tem que voltar para isso. É verdade. É só uma coisinha. Ô, diretor, você já passou as imagens que a gente tinha da festa da Yumi e da Carla, das duas? É que a gente não está acompanhando aqui, aí fica meio. Só para não deixar ninguém de fora, né? A gente tinha imagens da. Ah, tá. Tá passando aí, ó, da festa da Yumi, né? Da revista da Yumi também, a nossa querida Yumi, que é de Curitiba. É uma pessoa maravilhosa, gente. Ela tem um trabalho excelente em Curitiba, né? E faz uma festa também maravilhosa da revista. E essa revista dela já tem 20 e poucos anos também. Sim. São pessoas que a gente admira, que são pessoas que trabalham sério, são pessoas que são legais, né? Podemos citar muitos outros, né, Neide? Mas eu lembrei da Carla, da Yumi, porque elas estão Então, vamos prestigiar o pessoal da casa, né? Vamos, Mas é muito legal isso. Pois é, a gente está chegando no fim, essa coisa de falar de colonismo passa rápido, né? Passa. Então, eu vou deixar o finalzinho aqui para vocês fazerem as considerações e se despedirem, né? Tá bom. Pode começar, Neide. Tá bom. Muito obrigada, Cida, pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E te ver assim, mesmo que virtualmente, a gente não É verdade, a gente não se viu mais, né? Mas nós temos umas coisas muito boas vindo aí, logo que vai ficar sabendo também, começar a divulgar. Legal. E a gente se encontra. Obrigada pela oportunidade, foi muito bom. Obrigada, Flávio, também. Muito prazer te conhecer, Neide. Um beijo, igualmente. Muito prazer meu também, muito grande. Verdade. Amei, viu? Amei. Eu acho que a gente seria... Ai, tomara que a gente tenha oportunidade que vocês possam me visitar. Eu estou estabelecida em Timbó agora, um ambiente bem legal, um ambiente bem diferenciado. Fiquei super feliz com o convite, foi uma novidade aqui para mim, tanto que, para vocês terem uma ideia, eu até vou postar uma foto depois dentro do meu Face no Insta. Eu estou dentro do supermercado da Cooper, e o telefone está em cima do porta-guardanapos, estaqueado com 2 pacotinhos de maionese aqui, que tá virando uma piada. Minha amiga está vindo aqui e já fechou, daqui a pouco eles vão expulsar a gente daqui. Mas a gente teria muita ideia. Então, eu acho que a gente teria assunto para muita vida, né? Muito assunto. E foi um prazer participar com vocês. Já caiu, fiquei super feliz, assim. Muito obrigada mesmo. Flávio. Então, Cida, boa noite a você. Aster, boa noite. Neide, boa noite para você mais uma vez. Muito prazer em conhecê-las. Eu adorei falar isso aqui, relembrar um pouco. O meu tempo de colunismo social foi só na fotografia. Eu não escrevia nada, eu só fotografava os eventos. E ainda comecei fotografando com a máquina 6x6 ainda, que é aquele filme preto e branco que eu tinha que revelar. Aí depois evoluí para o 35mm, que era o glamour, né? Bem, depois aí eu fui fazer as outras coisas da minha vida e tudo mais, né? Mas, de todo modo, foi uma alegria rever um pouco essa história do colunismo e do jornalismo como parte integrante. E um beijo para vocês, meninas. Obrigada. E a gente vai fazer uma visita para a Aster ali. Certo? Vai ser um prazer receber vocês. A mesa do café lá está sempre pronta. É verdade, Blumenau, né? Timbó, essa área do café. Gente, agradeço muito. Foi um prazer ter vocês aqui, né? E com certeza conversar, como a Neide falou, conversar um pouquinho mais de perto sempre é bom. Verdade. Matar saudade dos amigos, né? Desse povo maravilhoso que corre atrás, a gente sabe que está sempre correndo atrás para fazer acontecer as coisas e fazer você que está aí nos assistindo brilhar, né? Sair num lugar ou em outro e tal, para mostrar que também as pessoas estão fazendo alguma coisa de bom. E obrigada, Flávio, né? Sempre companheiro aqui, comentarista do programa. É uma alegria para mim poder estar aqui com você. É um prazer enorme. Você, e como a
como a Aster falou, o pessoal hoje em dia da pandemia está assim um pouco confuso, com a cabeça meio mexida, né? Semana que vem a gente vai falar disso, né, Flávio? A gente vai Tomara falar que o doutor Marcos, do nosso convidado da semana que vem, tenha agenda para nós aqui. Isso, a gente vai chamar um psiquiatra aqui e vamos falar dos aspectos emocionais da pandemia. Toda Gente, quarta-feira no obrigada. mesmo horário, né? E toda quarta-feira, 21 horas. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo no coração de vocês e até Beijo mais, a né? todos. Até mais. Obrigada.